pessoal, eu cumprimento vocês com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja muito fortalecido nesta manhã, neste momento. Que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, amém? Não liguem um pouco com a minha voz, hoje a minha voz ela não quer sair muito, mas eu estou aqui para orar pela tua vida, para te trazer uma mensagem edificante, que o seu dia possa ser muito edificado, amém? Mas antes de assistir esse vídeo, eu te convido a deixar o seu joinha aqui no canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, divulgar, comenta, compartilha, porque é muito importante a tua interação, amém? Bom, e vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês um versículo que ele tem um grande significado para mim. Esse versículo, ele fala muito comigo todas as vezes que eu leio, que eu ouço, porque engraçado é que, tipo, no momento da pandemia, que eu passei por umas dificuldades e tudo mais, esse versículo se tornou a minha esperança. Esse versículo se tornou a minha base de eu poder erguer a minha cabeça e continuar em frente, amém? E nós vamos compartilhar ele nesta manhã. Esse versículo está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Eu tô aqui para te dizer que Deus ele faz cooperar todas as coisas para o seu bem. Tudo que você acha que pode dar errado, Deus faz cooperar para o seu bem. Amém? E é importante porque às vezes a gente só lê versículo porque é famoso, às vezes é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas a gente não para analisar e para refletir o que esse versículo nos traz de entendimento, o que Deus quer falar conosco através deste versículo. E eu tô aqui para falar para você que Deus, ele não desperdiça o deserto na vida do cristão. Aí você me pergunta, como assim? Deus ele não vai desperdiçar o deserto na sua vida. Deus ele não criou você para viver no deserto. Deus ele não criou você para você morrer no deserto. O povo de Israel, por exemplo, o deserto que eles passavam era só um momento, era só uma passagem, mas eles não souberam interpretar isso na mentalidade deles. Eles murmuraram, eles reclamaram porque eles queriam carne, eles reclamaram porque eles queriam água, eles reclamaram porque Deus só mandava maná. Para vocês terem noção, o maná, ele é um dos alimentos mais saudáveis que existe neste mundo. E Deus nutria eles com o maná. Teve uma época que Deus ele mandou a carne que eles quiseram. De dia, Deus ele enviava uma nuvem, porque o sol do deserto era muito quente. E de noite ele enviava uma coluna de fogo para esquentar, porque à noite o deserto é frio. Então, eles não souberam ver o cuidado de Deus com eles nesse tempo, mas murmuraram, reclamaram, falaram que Deus, porque Deus tirou eles do Egito para morrerem. Presta atenção, no Egito eles estavam sendo escravos, no deserto eles estavam livres. Amém? E muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes Deus tira a gente de uma certa localidade. Muitas vezes Deus retira algo da nossa vida e coloca outra coisa na nossa vida. Mas nós não sabemos interpretar. E nós reclamamos, porque o ser humano é reclamão. Não adianta falar que não reclama porque reclama. Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem. Então tudo que Deus faz na nossa vida é cooperando para o nosso bem, é zelando para o nosso bem, porque nós temos um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados por seu propósito. Se você ama Deus, Deus vai fazer as coisas cooperarem para o teu bem. Amém? E é no momento de dificuldade que Deus ele vai agir. Porque no começo desse vídeo eu falei que Deus ele não desperdiça o deserto, porque ele usa o deserto para nos amadurecer. Muito tempo atrás, quando eu comecei a pregar, eu nunca me esqueço.
Eu comecei a passar por muita luta. Eu tava passando por muita dificuldade e tal. O inimigo começava a se levantar terrivelmente na minha vida. E eu queria entender por quê. Eu falei, não faz sentido isso, porque eu tô aqui com Deus. Como isso pode acontecer? E eu questionava Deus e eu falava, Deus, por quê? Até que hoje eu entendo. E isso não é só na minha vida, gente. Isso é na vida de todo mundo que está diante da presença de Deus. O inimigo se levanta porque ele quer tragar. A Bíblia fala que ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Mas o que isso é? O que isso interfere? O que isso é? Uma preparação para nós sermos vitoriosos. Isso é uma preparação. Eu sempre dou exemplo aqui. Todas as vezes que uma pessoa cursa uma faculdade, está na escola, eu tô na escola ainda, eu vou cursar o meu último ano. E tantas vezes a cada bimestre a gente tem prova para a gente saber se a gente aprendeu a matéria. Então nós cristãos, nós temos a prova, porque Deus ele quer testar a nossa fé, porque Deus ele quer nos amadurecer. Quando uma criança começa a sair do colo da mãe e do pai, que começa a ter os seus 12, 13 anos, a criança que já está indo para a fase da adolescência, ela quer conhecer novas coisas, ela tem a curiosidade. E assim, e o pai e a mãe vai ter que ensinar, vai ter que falar, ó, isso você pode fazer, mas isso não. Para o amadurecimento da criança, para o amadurecimento, para o crescimento e o desenvolvimento. Amém? Então é isso. Deus ele quer nos amadurecer. E esse versículo, ele me amadureceu demais, amém? Ele me amadureceu de uma forma extraordinária, porque eu entendi, opa, Deus tem um propósito na minha vida. Então, se Deus tem um propósito na minha vida, todas as coisas irão cooperar para o meu bem, amém? E é essa palavra que eu queria trazer para vocês. Como eu falei no começo do vídeo, minha voz não tá saindo muito bem, mas nada impede de eu trazer essa palavra para vocês no dia de hoje, amém? Então que você guarde essa palavra no seu coração, que você venha ter o entendimento que muitas vezes, quando você estiver passando por uma luta, você entenda que é o amadurecimento para o seu crescimento espiritual, amém? Porque Deus ele quer te fazer crescer. Vou dar o exemplo de José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José não imaginava o que Deus tinha na vida dele. Ele sabia que Deus tinha um plano, mas ele não imaginava o que era. José, ele foi vendido como escravo, depois foi acusado injustamente, foi parar na prisão, mas foi dentro da prisão que Deus fez ele se tornar o governador. Então, é no deserto, é na luta que Deus vai fazer você crescer. Amém? Então, compreenda isso e guarde essa palavra, esse entendimento no teu coração. E agora nós vamos orar. Você que ficou comigo até o final do vídeo, eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento. Amém? Vamos entrar na presença do Pai, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui diante da Tua presença, diante da Tua graça que nos foi dada. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor abençoou a nossa jornada e tem nos abençoado, tem nos fortalecido, porque se estamos aqui, Senhor, de pé, com vida, falando, andando, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Oh, meu Pai, e eu creio que com essa pessoa não vai ser diferente, eu creio que hoje não vai ser diferente. Nós ouvimos a Tua palavra e guardamos ela no mais profundo do nosso coração. Oh Senhor, pregamos ela na tábua do nosso coração, porque a Tua palavra diz, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, meu Pai, que no nosso coração não haja espaço para o orgulho, não haja espaço para o ódio, não haja espaço para nenhum sentimento ruim, meu Pai, mas que no nosso coração esteja carimbado, esteja pregado nas tábuas do nosso coração a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha cooperar juntamente para o bem desta pessoa, para o meu bem, Senhor, que o Senhor venha cumprir a Tua palavra na nossa vida, Pai, porque a Tua palavra
palavra diz que o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então nós cremos na tua palavra, nós sabemos que o Senhor é Deus zeloso, que o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, que cuida, que zela pelos teus filhos, que zela pelo bem-estar das tuas filhas, Senhor. E é o que nós queremos, meu Pai. Nós queremos ser cuidados como filhos, Senhor. Nós queremos, meu Pai, aprender com o deserto. Nós queremos aprender com as provações. Nós queremos aprender com as lutas, Senhor. Que nós possamos ser amadurecidos, meu Pai, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Oh, meu Pai, que na nossa mentalidade não haja espaço para negatividade, que na nossa boca, Pai, não saia palavras negativas, que nós não murmuremos, Senhor, no deserto, mas que juntos possamos entender, Pai, que é no deserto que o Senhor nos honrará, que é no deserto que o Senhor mudará a história, Pai, que é no deserto que o Senhor recomeçará a nossa vida. Oh, meu Pai, essa pessoa que acha que não existe mais chance, que não existe mais recomeço, eu tô aqui para dizer, meu Pai, que eu sei que é no deserto que o Senhor faz, meu Pai, grandes coisas acontecerem, que o Senhor exalta aquele que se humilha. Oh, meu Pai, essa pessoa que chora, essa pessoa que está desistindo da vida dela, essa pessoa que está tentando entrar em depressão, que só chora, que para ela, que para ele não existe mais sentido a vida, Senhor. Faça cooperar para o bem dessa pessoa todas as coisas, meu Pai, assim como o Senhor fez um dia na minha vida, Senhor, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui hoje, Pai. Oh, Senhor, mas o Senhor me mostrou que foi no deserto que o Senhor me amadureceu, que o Senhor venha amadurecer poderosamente a vida dessa pessoa, Pai, essa pessoa que pensa em desistir, essa pessoa que pensa em tirar a própria vida dela, porque para ela não tem mais sentido viver. Eu repreendo toda ação de Satanás na vida desta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, porque eu sei que o Senhor fará todas as coisas cooperarem para o bem na vida daqueles que te amam e daqueles que o Senhor tem um chamado, daqueles que o Senhor tem um propósito. E é sobre essa palavra, meu Pai, que eu determino, Pai, a salvação, a cura, a restauração, a restituição na vida destas pessoas que estão orando junto comigo, meu Pai, na vida desta pessoa que clicou nesse vídeo e que está orando. Não importa se é pela manhã, Pai, não importa se é à tarde, se é à noite ou se é até outro dia, não importa, mas eu sei que a tua palavra chegará como flecha no coração desta pessoa e que junto com a tua palavra vai o teu poder para vivificar, para transformar, para moldar o nosso caráter, para nos revestir com a tua graça, com a tua sabedoria e com o teu amor. Em nome de Jesus nós concluímos esta oração e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus ele venha te abençoar poderosamente e guarde esse versículo no teu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus ele te ama, e Deus ele tem um propósito na sua vida que ele sabe. Você pode muitas vezes não entender, mas Deus ele sabe e ele quer fazer realizar-se. Por isso, quando o inimigo assoprar na sua mente, ai, minha vida não tem mais sentido, ai, eu vou pensar em tirar minha vida, fala, aqui não, porque Deus ele me ama e Deus tem um propósito para fazer na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido todos os dias na presença de Deus, porque é Ele que renova a tua vida manhã após manhã, dia após dia. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe, um excelente fim de semana pra gente, e segunda-feira estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus. Tchau, tchau.